A seguir, IIGD Irajá. Sabe por que tanto cristão se dá mal, irmãos, nessa vida? Por que tantos cristãos tropeçam, se machucam, são atingidos pelo mal? Porque vivem para si, não vivem para Deus. Infelizmente, muitas pessoas aceitam Jesus, irmãos, e separam a vida espiritual da vida material. Mas como separar? Podemos ficar sem Deus 1 minuto da nossa vida? Podemos ficar sem Deus 1 segundo da nossa vida? Não. Seria o suficiente para o diabo acabar com qualquer um. Vamos à realidade. Pessoal, são palavras de Deus. Precisam ser levadas a sério. Os cristãos hoje estão tão acostumados, né, a seguirem uma corrente, né, que os evangélicos puxam aí. Não, que Deus não liga para nada, que Deus não se importa com nada, você pode fazer tudo que você quiser, você vive do jeito que você quiser, vai lá no culto que Deus te abençoa. Para. Dos filhos Deus exige, irmãos. Deus não exige do mundo, porque o mundo está longe dele. Enquanto a pessoa não abrir o coração e aceitar Jesus, ela vai viver a vida dela. E vai viver no acaso. E vai viver na sorte. E vai viver no destino, ou seja lá como queira rotular e titular esse tipo de vida. Nós aceitamos a Jesus. Ele agora é o Senhor da nossa vida. Deus tem o melhor para cada um. Deus quer dirigir a vida de cada um. Mas para isso nós precisamos estar ouvindo. Nós precisamos dedicar tempo. E precisamos viver consciente de que o Espírito de Deus está em nós. Então diga, o Espírito de Deus está em mim. Ele está na minha vida. Diga para o seu irmão, ele está em você, na sua vida. Se a pessoa ainda não é batizada, irmãos, o Espírito de Deus ainda não está enchendo o coração. Mas ele está sobre. E ele merece respeito. E adoração. E precisa ser ouvido pela palavra. Então, a vida espiritual tem que ser ativa para que a vida material seja guiada por Deus. Deus nunca vai te levar para uma cilada. Pelo contrário, você vê o que Paulo diz na armadura de Deus. Ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Às vezes o diabo arma uma cilada com uma pessoa, ela cai feito patinho na lagoa. Sério, irmãos. Quantas vezes se escuta de ciladas, de injustiças que acontecem aí, mas muito e muito mesmo. E você vai ver a pessoa falar lá o nome de Jesus. A pessoa diz ser evangélica. Mas ei, não tem entendimento de nada. Não conhece o mundo espiritual. Irmãos, nós somos propriedades. Você é propriedade exclusiva de Jesus, propriedade de Deus. Agora, por outro lado, Satanás está desesperado para atacar o povo de Deus. Desesperado. Satanás quer tragar de volta aquele que ele dominou. Satanás quer pegar aquele que um dia ele usou. Às vezes a pessoa leva uma vida no mundo tão irresponsável, tão suja. Aí ela se converte, começa a organizar a vida. Caramba, mas o diabo fica desesperado, mas desesperado. Eu lembro de uma moça que Deus me usou para fazer a libertação dela. E o demônio escancaradamente disse, eu vou matar, vou acabar com ela, porque essa desgraçada foi minha. Eu usei muito, agora está pensando que vai se ver livre de mim. Desse jeito. E eu falei, você sabe que está escrito que agora você não tem mais nada com a vida dela. Se ela andar aí. Aí apontava para a Bíblia. Rapaz, se ela andar aí. Irmãos, não dá para viver em meio termo, em cima do muro, como se costuma dizer. Não dá. Ou a pessoa assume que Deus é seu Pai, que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, porque Ele te comprou, Ele nos comprou. Ou vai haver vulnerabilidade, espaço, brecha. Pastor, isso é muito exato, é muito rígido. Mas você está lendo, lê de novo. 2 Coríntios 5,15, vai. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Pastor, eu não posso viver para Jesus 24 horas. Quando você leva o seu casamento a sério, você está vivendo para Jesus.
Você está vivendo para Jesus. Você jovem, quando você está com a sua namorada e você está em santidade total, você está vivendo para Jesus. Quando você está no seu trabalho, que você está trabalhando nas costas do seu patrão, patrão virou as costas, seus colegas jogaram as pernas para o ar e você está trabalhando, você está servindo a Jesus. Quando alguém vem te fazer uma oferta, uma vantagem tremenda, que vai te tirar do aperto financeiro, e você diz não, em nome de Jesus, e você foge das vantagens, você está servindo a Jesus. Com carinho e respeito, não é com a cara na Bíblia, não é dentro da igreja 24 horas. Pelo contrário, Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Pessoal, é simples, mas eu tenho que alertar vocês. Satanás está desesperado. Cada pessoa que se converte, o diabo fica em desespero. Mas desespero. E ele luta para tragar essa vida de volta. É aí que o cristão tem de ter prazer em estar na presença de Deus e servir a Deus. E se encher do Espírito Santo. Trabalhou a semana toda, correu. Quase não deu tempo de orar, de participar de culto. Vamos lá, meu irmão. Qual é o culto que eu posso? Vou participar. Levanta uma madrugada, paga o preço, tira 40 minutos e vai conversar com Deus. Vai orar, mas não faz. Vai se revestir. Satanás está por aí armando cilada para todo mundo. Pessoal, quantas pessoas são de Jesus e caem em ciladas feias e violentas? Vamos lá, igreja. Deus diz que é dirigir os nossos passos. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Às vezes a pessoa cai numa cilada por causa de amigos, porque não dá ouvidos a Deus. Deus prepara um culto para falar com você. Ele sabe que você tem presença certa naquele culto. De repente aquele culto está preparado para você, naquele dia você não foi. Eu estava cansado. Deus está lá esperando que você ore, que você vá no cantinho do seu quarto. Porque Ele quer inspirar você a você fazer uma oração de poder, invocar o poder dele sobre algum caminho. Mas Ele não pode falar porque você não ora. O povo de Israel foi um povo tão amado por Deus e tão separado, tão, uma coisa fantástica, que o Senhor Deus manteve a promessa que Ele fez com Abraão sobre toda a sua descendência. Mas é interessante que o Jacó, que é o neto do Abraão, Isaac e Jacó, o Jacó era assim, tão chegado a Deus, uma forma tão maravilhosa, que Deus chegou a chamá-lo. Isaías diz que Deus tratava ele assim: meu bichinho de Jacó. Quem já leu isso? Meu bichinho de Jacó. Vou abrir até um espaço aqui para contar um caso para vocês. Por causa dessa palavra, meu bichinho de Jacó, que eu andei meditando uma época atrás, aí uma mamãe veio me apresentar a filhinha dela. Eu falei: que linda, meu bichinho de Jacó. Minha filha não é bicho. Falei: Jesus. Falei: mãe, se a senhora lesse a Bíblia, a senhora entenderia o que eu estou falando. Eu chamei sua filha de bicho. Chamei de queridinha do Papai do Céu. Que Deus chama Jacó de meu bichinho. Aí tive que mostrar ela. Ficou sem graça. Às vezes as pessoas se precipitam e se arrebentam, tá? Por quê? Porque não chegam perto de Deus. Que se chegassem, entenderiam. O sacrifício de Jesus, irmãos, Ele nos colocou no mesmo nível de amor, do amor de Deus, do povo de Israel. Não, pastor. Bom, irmãos, normalmente, pessoa que segue o judaísmo, ela não aceita isso. Não, nós somos só o povo de Deus, não tem outro povo. Jesus veio e não foi recebido. E os que o receberam, então os que o receberam a herança. A mesma bênção que Deus tinha, que Deus deu ao povo de Israel, essa mesma bênção veio para quem aceita Jesus. E não é coisa pequena. Deus chamava então o povo de Israel de meu povo, meu bichinho. Mas eu quero mostrar para vocês, em duas partes, com toda atenção. Vamos em Gálatas, capítulo 3,
Olha em nós aqui no Novo Testamento com a herança de Abraão. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Vamos juntos? Gálatas 3, 7. Vamos juntos? Sabei, pois, que os que são da fé... Pois bata no peito com carinho e diga: sou eu. Sou eu. Nós somos da fé. Por quê? Nós não estávamos junto com Jesus quando ele foi ao Calvário. Nós não vimos Jesus pendurado na cruz. Nós não vimos Jesus morto. Nós não vimos Jesus ressuscitado. Os apóstolos viram, mas nós cremos. Então nós vivemos da fé. Ou seja, não vimos, mas temos certeza. Por quê? Porque está escrito e faz parte da história da humanidade. E aí? Então nós somos o povo descendente. Nós somos o povo que tem o mesmo direito às bênçãos de Abraão. Irmãos, já paramos para pensar? Analisa isso. Então eu vou mostrar agora. Vamos em outra parte, ainda aqui nesse pedacinho, para depois irmos ainda a outra parte. Agora vai no versículo 14. Não, 13 e 14, vai, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for... Quem foi esse? Jesus. Então vai no 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Será que a gente se dá conta, irmãos, de pessoas, seres humanos, né? Como eu costumo brincar, dizer comedor de feijão com arroz, comedor de quibe, comedor de sushi, aí vai por aí, né? Vamos lá. Será que nós damos conta do que é ter o Espírito de Deus em nós e na nossa vida? Você pode imaginar a raiva do diabo de olhar para você e não poder chegar perto porque o Espírito de Deus está em você? Será que você pode parar para pensar nisso, por favor? Meu irmão, quem é que elegeria o cidadão que está no baixo meretrício, mas que no dia seguinte, num momento de desespero, de revolta contra si mesmo, alguém prega o evangelho para ele, apresenta Jesus Cristo lá no Calvário tomando o lugar dele, ele aceita Jesus e o Espírito de Deus diz: já vou morar na tua vida, pronto, vamos lá, procura me conhecer, procura conhecer os seus direitos que eu já vou te abençoar. Naquela noite já dorme um sono tranquilo, por quê? Já foi perdoado os pecados. Mas cadê que o cristão valoriza isso, irmãos? Eu me impressiono. Eu vejo que o cristão não se sente feliz de ser o filho do Deus Altíssimo e ter autoridade sobre Satanás para o diabo não tocar na sua vida. Eu me impressiono. E nós somos herdeiros de toda a bênção de Abraão. Todas as bênçãos. E aí? Então eu vou te mostrar um pouquinho do que é fazer parte da família de Deus, da família de Abraão, na fé do próprio Jacó. Que isso? Somos nós. Vai em Isaías 43. Isaías 43, versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Quem um dia aceitou Jesus e pronunciou o seu nome, Jesus? Escreve meu nome no céu, no livro da vida. Quem já fez isso um dia? Faz assim, tá aí. Ele escreveu? Claro, com certeza, não pode haver dúvida. Fé é certeza. Então, no momento que ele escreveu o teu nome no céu, você passou a ser propriedade dele. Os anjos sabem. Os demônios sabem. Só que o diabo está desesperado. Por quê? Porque nós estamos na terra. Nós ainda não estamos no céu, nós estamos aqui, vamos viver aqui. O tempo que Deus tem para cada um, vamos viver aqui. E aí? Só que você agora está aqui, mas é filho do Deus Altíssimo. Filho, filha, filho do Deus Altíssimo. Então começa por aí. Depois é sacerdócio real, nação santa, povo comprado. Eu me impressiono, irmãos, que as pessoas não valorizam isso. Sabe por que às vezes Deus não dá mais bênção, não investe mais no cristão?
Porque ele inverte as posições, ele corre demais atrás das coisas materiais e não aprende a administrá-las, aí Deus não dá. Às vezes ele dá um pouquinho. Por quê? Porque não vai honrar o nome dele. Vai se chafurdar naquilo e depois vai acabar mudando de novo. Você quer ser ricamente abençoado? Faz o que Jesus falou, busca primeiro e a sua justiça, e as outras coisas. Você já pensou você estar num cantinho do seu quarto em oração e Deus mostrar no teu coração que naquele dia tem uma cilada para você, mas que Deus está te livrando e você diz agora, muito obrigado, Jesus, porque o diabo não pode tocar porque está escrito, e você cita o que está escrito e Deus vai lá e desmancha aquela cilada. Pensa, por favor. A tua intimidade com Deus permite que Espírito dirigir a tua vida. Mas vai de novo, vamos de novo nesse versículo, vamos entrar no 2. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, nem a chama. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando o diabo pensar que montou uma cilada para acabar contigo, você nem passa perto dessa cilada, eu já te dizia. Jesus está dizendo, quando o diabo pensar que vai armar uma arapuca para te prender, eu já fui lá, desfiz a arapuca e você vai passar livremente. Irmãos, por que o cristão não valoriza isso, irmãos? Quantas pessoas já perderam a vida por falta de intimidade com Deus? Quantas pessoas caem em ciladas porque não buscam o Espírito Santo não tem como falar com aquela pessoa. Ô igreja, quantos cristãos não adoram a Deus, não se revestem da unção do Espírito de Deus, ficam apagados no campo espiritual. Ô igreja, ô irmãos, eu me impressiono com os valores, eu me impressiono de coração. Jesus disse, olha para as aves do céu, elas não semeiam, não ceifam. Diz assim, por que vos preocupais com o mantimento? Não é o corpo mais do que o mantimento? Ou seja, não fui eu que fiz o corpo? Às vezes o cristão é tão natural, irmãos, é igual criança. Se fosse criança no bom sentido, estava bom. Aí chegou um menino, veio visitar a escolinha bíblica. O coleguinha trouxe, veio para a escola bíblica. E aí a aula é, não é? A criação. Aí começa, né? Haja luz e houve luz. E a luz é Jesus. E aí? E agora Deus está pensando em fazer o homem. Ele está pensando em formar o homem, formar uma mulher. Ele está pensando, ele está projetando. Deixa eu ver como é que vai ser, como é que eu vou fazer. Aí ele faz. Aí perguntou, e aí? Todo mundo sabe? Quem foi que te fez? O menino visitante, papai e mamãe. Falei... Mas tem gente grande que é de Jesus e é assim, meu irmão. Não, eu consegui esse trabalho porque eu tenho know-how, porque eu tenho, sabe? Não, porque eu passei por aquilo, que não, eu dei bobeira, porque fulano é meu amigo e tal, e tal. Para. O mundo espiritual guia todo o mundo material, pessoal. Jesus disse, busca primeiro o reino de Deus, o reino, aprende a reinar. Busca esse reino. Busca conhecer o Rei da glória, Jesus. Busca conhecer Deus. É Ele quem te dá a vitória. E aí, volta lá em Pedro. Vamos voltar em Pedro? Vamos ver quem nós somos? Vamos lá. Então nós estamos em 1ª carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Despertamento de consciência. Vamos de novo? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Irmão, isso aqui é testamento, irmão. Isso aqui não é decoração bíblica, não. Olha a diferença de quem é de Jesus e de quem está no mundo. Mas vós, olha o pronome. O Pedro escreveu a carta à igreja, ao povo convertido, o povo de Cristo. Mas vós sois a geração eleita. Isso mesmo, o Pai olhou. O Pai olhou. O que ele viu, não sei te dizer. Eu sei o que diz, marca de novo, o Salmo 14, versículo 2. Vamos lá. O que diz o Salmo 14, versículo 2? O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus.
Deus está olhando e procurando. Tem alguém me procurando? Tem alguém querendo me conhecer? Deixa eu ver, a Maria está lá, está angustiada, está uma briga feia com o marido. E ela está lá na máquina de lavar, está lá no fogão e está... Será que Deus existe? Deus podia me ajudar. Por que Deus não me ajuda? Eu acho que Ele não existe. Aí Deus disse, você quer me conhecer? Então vamos lá, te entrego para Jesus. Alguém vai falar de Jesus para essa Maria. E ela vai conhecer Jesus. Aí Jesus diz assim, ó, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Pronto, o Pai já elegeu. Agora é o Filho. E aí? Aí vai começar a conhecer a palavra. E é na palavra que vai conhecer quem? O Espírito Santo. Pronto. Tá vendo, pessoal? Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.